Okay, my friends, we are here today to work with if clause. Vamos trabalhar hoje com algumas orações condicionais. Lembrando que o livro explica número 1 condicional, depois o condicional no tempo perfeito, e a gente vai tentar dar uma englobada geral do que o livro traz, para ver se vocês conseguem entender o uso do if clause. Vamos lá. Primeiro explicando que orações iniciadas por if, são chamadas de orações condicionais e exprimem situações verdadeiras, chamadas de real condition, ou hipotéticas, até mesmo imaginárias, unreal condition, no presente, no futuro ou no passado, ligadas sempre a uma oração principal. Para se fazer um condicional, são necessárias duas orações. Então, podemos dizer que elas indicam uma letra A, condição ou suposição no presente e no futuro. Exemplo, I'll help you if you wait a few minutes. If she studied hard, she would pass the final test. Dois exemplos. Eu ajudarei você se você esperar alguns minutos. Ela, se ela estudasse muito, ela teria passado no exame, ela passaria no exame. Então, preste atenção que a segunda frase depende da primeira. Uma condição. Indicam B, desejo ou inclinação, no presente ou no futuro. Nesse caso, pode haver omissão da oração condicional se ela ficar subentendida. I'd like to talk to you if you allow me. Percebe que esse if you allow me, ele não é necessário estar na frase. Quando você usar uma condição ou suposição, desejo ou inclinação no passado, não realizado, um passado não real. I'd have married her if I had got rid of my old prejudices. Então, eu teria casado com ela se eu tivesse blá 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 blá. Então, aqui a ideia de uma coisa que não foi realizado, a gente usa o if na segunda oração para concordar com a primeira. Imperativo, presente e futuro, nós temos aqui alguns exemplos. If the new clerk arrives late, tell him to come into my office at once. Se o novo vendedor chegar tarde, diga-o para ir direto para o meu escritório. Então, observe aqui que a frase já começa com uma condição e o verbo está no presente. If she loves shrimps, she has to try the new restaurant near the hardware store. Se ela ama camarões, ela tem, então, de novo, presente. Aqui nós temos, if my uncle gets that job, he'll move the suburbs. Se meu tio conseguir aquele trabalho, terá que se mudar para o subúrbio. Então, nessas situações nós temos presente e presente, presente com presente e presente com o futuro, que aqui é auxiliar will. Sempre lembrando que esse if clause ele precisa de uma comparação, uma condição para usar uma frase com a outra. Futuro no passado e futuro no passado perfeito. If she had so much money, she wouldn't be living in a neighborhood like that. Então, observe que o primeiro verbo está no passado, o segundo tem que estar com would. Então, she wouldn't. Seria o futuro do passado perfeito. If her sister wasn't so stubborn, passado, wasn't it? They wouldn't have taken it. Aqui nós temos wouldn't have, de novo um futuro no passado, que dá a ideia de não teria pego, futuro do passado perfeito. Had received, passado perfeito. Wouldn't have missed, futuro do passado perfeito. Wouldn't have complained. Aqui agora nós temos uma inversão, Primeiro começa com wouldn't e a segunda a gente vai com had finished. Então, o if, ele não está mais na primeira sentença, por isso que o had finished está no final. Se fizesse, if most students have finished their test of time, our teacher would have complained. Você pode também fazer a inversão nessas situações dos condicionais. Uma tem que sempre ser a condição da outra. Algo tem que ter acontecido para poder usar o condicional. A oração condicional no futuro é possível em dois casos: em pedidos,
a gente usa will, né? Então, if you will bring your projects now, we may discuss them. Se você trouxer seus projetos agora, podemos discuti-los. Will, futuro simples. O pedido se torna ainda mais polido se usarmos o would no lugar de will, né? Então, aqui no lugar if you would bring, né? Seria mais educado. Na letra B, se a oração condicional é uma consequência da causa expressa na oração principal. If you will feel better, have a warm shower after. Se você sentir-se melhor, ou vai se sentir melhor, tenha um banho quente. Para você se sentir melhor, você vai tomar uma chuveirada morna. A condição aqui é o banho em relação ao futuro do will feel better, para se sentir melhor. Outros usos. Em orações condicionais que exprimem situações hipotéticas ou imaginárias, é comum auxiliar o would no futuro do pretérito. E imaginárias é substituído por might, ou couldn't, ou ainda should. Né? Então aqui nós temos might sendo o passado de may, could o passado de can, e should já é a ideia de deveria. Exemplos. If she had arrived before noon, she could have met her brother. Se ela tivesse chegado antes do meio-dia, ela poderia ter encontrado seu irmão. Então aqui é a ideia de could, para falar no passado. Poderia. I might speak Dutch very well if I attended all different courses they have here. Eu poderia falar Dutch muito bem se eu prestasse atenção nos diferentes cursos que eles têm. Né? Então, a condição do... Lembrando que esse I aqui não pode ser minúsculo. A condição do if aqui em relação ao might. Na língua culta é comum a omissão da conjunção if, mas invertendo-se a posição sujeito-verbo. Se o verbo da oração for had, were or should. Isso, em algumas situações, pode ser usado. Had she received the invitation, she would certainly be here. Should you find my book in your car, send it to me, please. Aqui nós temos como se diz, a palavra if subentendida nas duas situações. Em orações condicionais que impliquem suposições no presente e no futuro, a forma were é encontrada em todas as pessoas. E diferente do que a gente vê no passado simples do verbo to be, nós temos she were. Se fosse he, seria também he were. Se fosse I, também I were. If you were my daughter, se ela fosse minha filha. Se fosse he, if he were. Nós não podemos colocar was. Sempre que for que implica em suposições de presente ou futuro. Se, uma suposição. Também introduzem orações condicionais, entre outras locuções e conjunções, como provided that, contanto que, supposing that, supondo que, unless, a menos que, e whether, se. Unless she pays for the damages, will sue her. She doesn't know whether he is coming tonight. Whether é frequentemente substituído por if. Né? Então, a gente pode usar whether, mas você pode tirá-lo e colocar if. Né? Algumas gramáticas classificam whether como condição integrante. Então, a gente nem vai se preocupar com o uso de whether nessa situação agora. Ok? Have a good day. See you then. Lembrando que na aula a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor o uso dos condicionais. Ok? Bye bye. See you.